Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Não é bom dia mesmo. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Mais um dia aqui na presença do Pai, nos alegrando e buscando conhecer mais e mais a Tua Palavra. Graças a Deus. Bom dia, que Deus abençoe o seu dia. Mais uma segunda-feira. Uma nova semana que se inicia e nós estamos aqui na presença do Pai Todo-Poderoso, entregando a Ele a nossa semana, os nossos dias, entregando a Ele a nossa vida, porque só o Senhor é digno de toda honra e todo louvor e só Ele pode suprir todas as nossas necessidades. Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, abençoe sua vida. Vamos orar para a gente começar a nossa leitura. Respira fundo, feche seus olhos. Te rendemos graças a Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é muito bom. E a Tua palavra diz que a Tua bondade, ela dura para sempre. E aqui estamos sobre a Tua bondade, ó Pai, sobre a Tua graça. Nós te agradecemos pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia que tem nos alcançado. E mais um dia, ó Pai amado, o Senhor nos concede para viver na bondade do Senhor. Entregamos a Ti o nosso dia, ó Pai, entregamos a Ti a nossa semana. Meu Deus, faça algo extraordinário em nossas vidas. Entra nas nossas vidas e faça, ó Pai amado, algo maravilhoso em cada coração. Meu Deus, eu não sei quais as expectativas de cada um aqui para essa semana, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece os nossos corações e eu peço que, ó Pai, nos surpreenda. Faça muito mais do que pedimos ou pensamos. Meu Deus, surpreenda cada coração. E queremos te pedir, ó Pai, como o salmista ali, sonda os nossos corações. Tire de nós tudo que não provém do Senhor. Vê se há em nós cada caminho mau, cada pensamento, ó Pai amado, mal, que o Senhor venha tirar, que o Senhor venha direcionar nossos pensamentos, nossa vida, nossas emoções, que sejam guardadas pelo Senhor. E que tudo, ó Pai, tudo venha a ser feito segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, porque nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. Venha o Teu reino, Senhor. Venha o Teu reino sobre os nossos corações, venha o Teu reino sobre as nossas mentes, venha o Teu reino sobre a nossa família, sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom dia, Aline. Bom dia. Bom dia. Deus abençoe o seu dia. Como é que você está? Nós estamos entrando, na terceira etapa. Hoje nós vamos estar começando a ler o livro de Provérbios. Vamos estar lendo Provérbios de 1 ao 4. Bom dia. Que bom te ver por aqui, Aline. Que Deus nos dê uma semana abençoada. Uma semana extraordinária na presença do Pai. Amém? Vamos ler Provérbios do 1 ao 4. Bom dia, graças a Deus. Que bom que está tudo bem. Que nossa semana seja uma semana extraordinária, uma semana abençoada. Em nome de Jesus, a presença do Senhor. Vamos estar lendo Provérbios 1. Provérbios de Salomão, provérbios de sabedoria, que o Senhor nos encha de sabedoria. Essa semana, esse mês, que o Senhor encha os nossos corações de toda a sabedoria do alto e que nós possamos resplandecer a glória do Senhor. Nós vamos estar lendo provérbios nessa semana e que o Senhor possa abençoar-nos em nome de Jesus. Amém? Provérbios 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber
a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom senso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consista. Se disserem, vem conosco, expiemos o sangue, empretemos sem razão os inocentes, traguemos-os vivos como a sepultura e inteiros, como os que descem à cova. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência. Versículo 12. Traguemos-los vivos como a sepultura e inteiros, como os que descem à cova. Versículo 13. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojo. Lançarás a tua sorte entre nós, teremos todas uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressem a derramar sangue. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave, e estes armam ciladas contra o seu próprio sangue, e a sua própria vida espreitam. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça, ela prenderá a alma dos que possuem. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama, às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejarás escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porque aborrecem o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente, e estará descansado do temor do mal. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente, e estarás descansado do temor do mal. Aleluia. Estamos aqui, porque queremos aprender da palavra do Senhor. E queremos aprender e ter a sabedoria, aprender com a sabedoria de Salomão. Como ele diz aqui, os que der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal.
Que o Senhor nos dê sabedoria e ouvidos para nos prostrarmos diante dele e ouvir a tua palavra. Amém? Capítulo 2, excelência da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria do teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo, e equidade e todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas desviadas nas suas carreiras, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com as suas palavras, a qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do conserto do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para que andes pelo caminho dos bons e guarde as veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampares a benignidade e a fidelidade, atai-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te escribes no teu próprio entendimento. Versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te escribes no teu próprio entendimento. Versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as tuas primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lugares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubins, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são como caminhos de delícias,
e todas as suas veredas paz. É árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, preparou os céus com inteligência, pelo seu caminho se fenderam os abismos e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Tu te deitarás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua presença e guardará os teus pés de serem presos. Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão podê-lo fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã te darei, tendo-o tu contigo. Não maquines mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem razão, e se não tem feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos, porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomarão sobre si confusão. Deus é maravilhoso, né? A sabedoria que ele fala que nós devemos não apartar, né, dos nossos olhos, guardar a verdadeira sabedoria em todo o tempo, atar ela nos nossos corações e nós teremos confiança no caminho, né? E o nosso pé não tropeçará. Quando nós estamos confiantes em Deus, né, Aline? A gente fica em paz porque o nosso coração está em paz. Mesmo em meio a tantas circunstâncias, em meio a tantas coisas acontecendo, a paz que excede todo o entendimento, ela toma os nossos corações e nós descansamos no Senhor. Aleluia. O salmista aqui, ele fala que no versículo 24, capítulo 3, quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. Ele é conosco, né? E que a presença do Senhor, ela guarda, né, os nossos pés, ela guarda os nossos pensamentos, ela guarda-nos em todo o tempo. Que nós venhamos buscar de todo o nosso coração. Que fala o Salomão, ele fala mais do que a prata, mais do que o ouro, que nós possamos buscar a sabedoria. A sabedoria. É ela que traz vida, é ela que nos dá vida, né? Capítulo 4. Exortação a adquirir a sabedoria e apartar-se do caminho dos ímpios. Ouve, filhos, a correção do Pai, e estais atentos para conheceres a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único, em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me, retenha as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueça nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis. Adquire o conhecimento. Exalta
e ela te exaltará, e abraçando-a tu e ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te integrará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres e não alargues, guarda, porque ela é a vida, ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele, pois não dormem se não fizerem mal, e fogem deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece aquilo em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Aleluias, guarda no meio do teu coração. Porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Aleluias. Sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aleluia. Guarda a palavra, a sabedoria em nosso coração, porque o nosso coração é fonte de vida. E nós devemos guardar o nosso coração, porque dele provém a vida, né? É o principal órgão do nosso corpo, é o primeiro que é formado, né? É o coração. E em nosso coração, nós podamos, o Senhor, Ele fala por meio da Tua palavra e vem direto ao nosso coração. E aqui fala também que a vida, porque são as palavras, né? A sabedoria, ela é fonte de vida. E porque são vida para os que acham e saúde para o nosso corpo. Quando o nosso coração, a nossa mente não está bem, ela reflete, né, no nosso corpo. Versículo 24. Desvia-te tortuosamente da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as suas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos seus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Aleluias. Que nós venhamos sim meditar em Provérbios, né? A fonte da sabedoria. Que nós venhamos guardar os nossos corações e pedir ao Senhor que venha direcionar, né, os nossos corações, né, Aline? A fonte de vida, o nosso coração. Que o nosso coração esteja inclinado para o Senhor em todo o tempo e para a palavra dele, para a sua verdade. É o Senhor que nos livra, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que é conosco. E Ele está nos alertando para buscar a sabedoria e o caminho de Deus, que Ele é perfeito, né? O caminho do Senhor é perfeito. E a palavra do Senhor é poder para nossas vidas e fonte de vida para os nossos corações. Que Deus abençoe a sua semana. Profetizo uma semana excepcional para nós. Eu tomo posse de uma semana abençoada,
uma semana extraordinária, que o Senhor venha nos surpreender com coisas maravilhosas do alto para cada um de nós, que todos os nossos desejos, né, que os nossos anseios que temos em nosso coração, o Senhor venha responder segundo a tua vontade e venha guardar o coração de cada um de nós, a nossa família, a nossa casa, e guarda os nossos corações para que eles estejam sempre inclinados para o Senhor. Eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua vida, a Aline, e tomo posse da bênção do Senhor para a minha vida, para a nossa casa. Né? Que todos os caminhos maus venham se desviar dos nossos olhos, que nós não venhamos nos inclinar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que a nossa fé e os nossos olhos estejam firmados e direcionados no Senhor. Amém? Amém. Eu também tomo posse, Aline, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Renata. Estamos aqui terminando de ler o Provérbios do capítulo 1 ao 4. Essa semana nós estamos lendo, começamos a ler Provérbios, né? Provérbios de sabedoria. E nós queremos pedir ao Senhor que nos dê a sabedoria do alto para viver segundo o coração do Pai. Amém? Vamos orar para agradecer ao Senhor, entregar a Ele o nosso dia, a nossa semana, mais uma vez. Amém? Graças te damos, Senhor. O Senhor é bom e nós renovamos em Ti a nossa identidade. Filhas amadas, imagem e semelhança do Pai. Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Deus que tudo pode, Deus soberano. E nós invocamos o Seu santo nome e pedimos, entra nos nossos corações, entra nas nossas casas, entra na nossa família, tire todos os grilhões, quebra todas as barreiras, em nome de Jesus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Pai, e não há outro em quem confiamos, esperamos, e nós entregamos a Ti somente, ó Pai, as nossas vidas. Ensina-nos a viver segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Eu lhe imploro e agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém. E uma semana extraordinária. Que Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua semana, e até amanhã. Amém?